A minha mãe, ela dizia assim para mim, olha, às vezes eu fico, tem gente que faz umas coisas tão erradas e eu olho, eu fico com medo de falar, porque eu fico com vergonha pelo outro. E olha, naquela época eu não entendia, eu achava tão bonito essa conduta da minha mãe. Ela sentia vergonha pelo outro, por isso que ela ficava quieta. Mas hoje, depois que eu li não depois que eu li, né? Depois que eu aprendi uma série de coisas, uma série de informações, que eu obtive uma série de conhecimentos sobre sexualidade, principalmente sexualidade de gênero. E esse livro, gente, ele virou assim o meu livro não é o meu de cabeceira, mas ele está aqui sempre do meu lado quando eu vou preparar as minhas aulas. Porque a Chimamanda, ela traz uns ensinamentos tão simples. É um livro que diz, para educar crianças feministas. Mas não pense que ela está aqui falando que educar crianças feministas significa dizer que a menina é contra o menino e o menino é contra a menina. Não. Muito pelo contrário. São meninas e meninos se respeitando. São meninas e meninos aprendendo a lidar com a vida de um jeito mais honesto, sendo mais eles mesmos. E não essa coisa de você ser boazinha, né? De você sentir vergonha pelo erro do outro. Não tem. Esse é onde a gente erra. Não tenha vergonha pelo erro do outro. Muito menos quando o erro do outro é uma exploração sexual de criança ou de adolescente. A gente precisa denunciar, porque senão a gente se torna cúmplice. É a tal da vergonha alheia, que a gente aprende desde pequenininha, principalmente as meninas, do tipo de você não ficar denunciando o outro, né? Calada, fica quieta, não fala. Não, gente. A gente não pode ser assim. A gente precisa conversar com os nossos filhos que existem situações que a gente não pode ficar calado. A gente tem que ensinar os nossos filhos, na nossa educação, a serem eles mais eles mesmos e menos bonzinhos. Eles têm que aprender, só quando a nossa sociedade quebrar essa cultura de acobertar esse tipo de crime do outro, é que a gente, de fato, vai conseguir mudar essa realidade. Então, a gente precisa, e para isso, a gente tem que falar sobre sexualidade, a gente precisa abrir esse diálogo sobre sexualidade na nossa casa. Porque quando a nossa criança, quando o nosso adolescente, ele sabe que em casa se conversa sobre isso, ele pode buscar ajuda quando ele vê uma situação como essa. Quando a sua colega lhe confidenciar, ou quando o seu colega lhe confidenciar, ele vai poder ajudá-lo. E se acontecer alguma coisa com ele poder pedir ajuda para você também. Sabe? Então, é algo que a gente precisa abrir esse espaço para que os nossos filhos saibam do que existe e ajam com honestidade, e ajam com coerência, e ajam com respeito, com solidariedade a quem precisa da solidariedade, e não com a impunidade. Porque a impunidade, na nossa cultura, é ela quem faz com que a gente tenha esse tipo de situação, esse tipo de crime cada vez mais frequente no nosso país.